Será que o método tradicional dos value investors, que investem segundo alguns métodos, né, que a gente conhece em alguns livros, por exemplo, como o investidor inteligente, ainda funcionam hoje em dia ou estão ultrapassados? Hoje a gente vai conversar com uma gestora que usa esse tipo de abordagem com tecnologia para tomada de decisão e você não pode perder esse vídeo. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, eu sou o Rafael Zattaro, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. A gente vai falar hoje com a gestora SFA, já falamos algumas vezes no canal com eles, estamos aqui hoje com o Ciro e Murad da gestora para conversar exatamente sobre isso. Talvez alguns métodos que algumas gestoras utilizem estejam mudando ao longo do tempo, a gente tem conversado com algumas delas e hoje a gente vai entender mais sobre isso, até como você pode fazer pessoalmente ou investir num fundo, numa gestora, ou então pessoalmente para aprimorar o seu método de análise de ações e investir com mais qualidade. Então, eu já quero chamar aqui o Ciro e o Murad para a gente falar um pouco sobre essa questão e apresentar também a SFA. Antes de chamar eles, queria pedir mais uma vez encarecidamente para o pessoal curtir e compartilhar esse vídeo, que é uma informação de extrema relevância. Ciro, Murad, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no canal da Carteira Z para falar sobre investimentos, sobre ações. Falamos aí com o Ciro, né, na alta da Selic ali, naquela trajetória ascendente, ali, as empresas que seriam beneficiadas. Então, hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente, mas que vai ser muito agregador, como sempre. Nesse início, se quiser falar um pouco sobre a gestora, sempre tem gente que está chegando nova, rapidamente, como é que surgiu a SFA? A SFA, a gente é uma gestora 100% focada em investimento em ações. Hoje a gente tem mais ou menos uns 300 milhões sob gestão e a gente existe desde 2013. Então, comecinho do ano que vem a gente completa 10 anos. Nossa paixão aqui é estudar empresas, estudar negócios, estudar pessoas, né, que tocam as empresas, e a gente cada vez mais tem usado a tecnologia, como o Murad vai falar aí hoje, para ajudar a gente nessas tarefas, nessa missão. Legal. Bom, eu estou aqui trabalhando justamente na parte de risco, compliance, operações e tecnologia. E a ideia do que a gente vai falar aqui um pouquinho é justamente trazer o apoio na gestora para esses temas. Excelente. Eu vou mostrar até o resultado aqui, ô Ciro. Desde 2016, que a gente coloca aqui, que mudou aquelas regras do fundo, foi isso? Sim, isso. Vou botar até setembro de 2022, a atualização do site do Mais Retorno, mostrar para o pessoal. O pessoal sempre gosta de ver aqui o resultado da gestora. Vou pedir para o Caio que edita o vídeo aqui, esperar um pouquinho nessa hora, cortar, porque eu estou botando aqui. 1 hora depois. Deixa eu ver aqui. 2 horas depois. 3 horas depois. Deixa eu ver aqui. 2000 anos depois. Agora foi sim, beleza. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para compartilhar uma tela aqui e mostrar o resultado do fundo, o pessoal sempre gosta de saber quanto é que o fundo rendeu no período aqui, desde 2016, que teve uma alteração na estrutura do fundo, a gente vê que veio quase sempre aqui acima do Ibovespa nesses 6 anos e meio e rendeu ao final do período aqui quase 200% a 110 do Ibovespa, quase o dobro do Ibovespa no período. E aí o Murad vai falar um pouquinho da tecnologia na tomada de decisão, como é que está funcionando isso e desde quando vocês utilizam aí para o pessoal entender, Murad. Legal, Zattaro. O que a gente busca fazer aqui é justamente dar apoio nessa tomada de decisão. Então, a gente está na era dos dados, né? O mundo que trafega na internet é uma grande base de dados, que às vezes eles são estruturados e aparentes, e às vezes eles são não estruturados e são quase invisíveis. Vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Se você for fazer uma cotação, tomada de preço de uma roupa, ou um carro, ou um seguro na internet, você vai ver basicamente o último preço, e você não tem um histórico de preço desses produtos ou serviços para trás. E além disso, por exemplo, o que não tem visível é o comportamento de um cliente, por onde ele vem, de onde ele vai, para onde ele vai. Isso não está aparente, visível no primeiro momento, mas ele fica gravado em alguns lugares. Então, a gente busca aí extrair essas informações para embasar a sua tomada de decisão, né? A quantidade e a velocidade de dados e as informações que estão transitando na internet já estão aumentando exponencialmente. A gente busca esses dados, a gente trata e tem que saber utilizar, transformar esses dados em informação em tempo hábil, com o intuito de gerar um edge informacional, de embasar a tomada de decisão, né, e ter esse ganho de edge informacional. Eu vou tentar até usar alguns exemplos aqui, tá?
Mas assim, só entrando um pouco, assim, o que a gente faz aqui, assim, hoje existe até um termo, né, para se referir a isso, que é o quantamental, né, ou seja, o fundo que ele é meio fundamental e usa dados quantitativos, né. Assim, eu nem gosto muito desse termo, tá, porque assim, o que a gente faz, de novo, é estudar negócios, estudar empresa, estudar as pessoas que tocam e, obviamente, a gente tem hoje um ferramental, né? Ou seja, a tecnologia para ajudar a gente a fazer isso. Então, você fazer a mesma coisa da mesma forma de 20 anos atrás não me parece inteligente. Então, se você tem hoje um monte de coisa que pode te ajudar a ganhar edge informacional, estudar os dados de uma melhor forma, de uma forma mais rápida, você tem que usar isso, tá? Então, de novo, eu não vejo diferença entre você é um fundo fundamentalista ou value investing, como todo mundo gosta de falar, e você só está usando a tecnologia para te ajudar a fazer o que você fazia antes, tá? Então, assim, é dessa forma que a gente entende. E aí, tipo, não sei se você quer, eu posso dar alguns exemplos até para ficar mais fácil as pessoas entenderem o que é mais ou menos o que a gente faz, tá? Não, com certeza. É bom você entrar nesse mérito. Assim, a gente já estudou alguns fundos quantitativos na carteira Z, multimercados quantitativos, e aí a grande benesse dos fundos que eles falam, cara, comparando, por exemplo, com um fundo macro tradicional, em que acontece algum evento externo ou interno e as pessoas os gestores estão pegando Uber para ir para o escritório se reunir, por exemplo, e o fundo já está tomando decisão, comprado em dólar, vendido em dólar, enfim. E isso é um grande diferencial que eles falam, em alguns fundos quantitativos realmente existem há 10 anos, pelo menos, aí, ou 15 anos, e com resultados bastante expressivos. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Então a gente não é um fundo quantitativo, né? O que a gente faz é usar tecnologia para nos auxiliar e nos ajudar a estudar melhor as empresas, assim, colocando de uma forma bem simples. Aí eu vou, sei lá, dar um exemplo. Vamos supor que tem uma empresa que está falando para a gente que tem uma estratégia de ganhar market share. Legal. Óbvio, tudo que a gente faz aqui, a empresa ela vai falar e a gente quer ter as evidências para ver se o que ela está falando, por exemplo, corresponde com a verdade, né? Se realmente ela está conseguindo implementar a estratégia dela. Vamos supor que essa empresa ela tem os produtos dela todos os supermercados, nos sites online, a gente consegue fazer robôs que conseguem pegar os preços dos produtos dela na internet, de todos os sites, de todos os, sei lá, supermercados, por exemplo. Fazendo isso, a gente consegue consegue pegar os preços dela e o preço dos concorrentes. Fazendo isso, a gente consegue comparar para ver se a estratégia dela de ganhar market share está sendo efetiva na ponta, para ver se o preço dela, de fato, está menor que os preços dos concorrentes e dessa forma ela vai ganhar market share. Então, esse é só um exemplo de coisas de você usar a tecnologia para te gerar dados e a partir desses dados a gente criar um edge informacional, entendeu? Quando você usa um fundo quant, ele vai tomar decisões no modelo dele de trading ou de execução, e aqui a gente usa a tecnologia em diversas frentes, né? Então a gente usa, por exemplo, a tecnologia para o operacional. A gente reduz riscos operacionais, o que antes a gente conciliava, por exemplo, todos os trades do dia que vinham do nosso trade flow, a gente fazia isso boleta a boleta, a gente já faz isso de forma totalmente automática e redução de riscos vem associado a ganho de eficiência. A gente pode, por exemplo, colocar isso na decisão de portfólio, alocação de portfólio. A gente pode ajudar a ser uma ferramenta para auxiliar na alocação de portfólio. Para a gestão de risco, né? A gente pode modelar prêmios de risco, prêmios de liquidez, a gente já está usando para liquidez também. Então, além do ganho do edge informacional, a gente tem toda uma parte operacional, de gestão de risco, de olhar o portfólio, que a gente tem esses apoios, essas ferramentas sendo colocadas na prática aqui. E na linha do que o Ciro falou, a gente tem N exemplos que são bem legais, de coisas que a gente já fez, que a gente já colocou para rodar aqui na gestora, que vão desde... por exemplo, você quer ter um conceito de uma empresa em relação aos funcionários, como é que os funcionários estão vendo a empresa, então a gente consegue entrar no Glassdoor, no Reclame Aqui, em sites, até em postagens de Instagram, por exemplo, e fazer algum conceito de uma empresa de moda, de algum lançamento, de alguma coleção. Então a ideia é justamente buscar esses dados, tratar esses dados para gerar informação num tempo hábil. Vou dar outro exemplo que eu achei que foi bem legal. A gente usou geodados para ver a distribuição de hospitais
num evento de M&A entre empresas do setor de saúde, a gente justamente tentou entender se existia uma sinergia entre os hospitais dessas duas redes. E a gente fez isso em poucas horas, a gente conseguiu trazer uma informação bem interessante. E tem processos um pouco mais demorados, que o trabalho, a obtenção dessa informação, ele é conjunto. Então, um exemplo legal que a gente usou aqui, a gente queria fazer ter um conceito de um produto, de um plano de saúde, né, de alguns planos de saúde de uma empresa de saúde, e a gente queria ter a ideia de que esse plano de saúde realmente tinha um valor nesse produto e como reconhecer isso. Então, a gente contratou uma empresa externa que rodou mais de 4 milhões de CPFs aí para achar os clientes que a gente queria, da forma que a gente queria, e depois a gente usou ferramentas aí para fazer um tratamento de explicação de drill down de variáveis, como que a gente podia enxergar, por exemplo, os clientes que deixaram o plano, os clientes que entraram no plano, o que levaria eles a continuar, como se explicava a permanência ou a saída deles, se tinha a possibilidade deles migrarem para cima ou para baixo, de acordo com alguma variável macroeconômica ou de salário. Então, a gente usou isso também para apoiar a tomada de decisão de investimento numa dessas empresas. Muito bom. Tá aí a diferença, né, do que eu falei inicialmente sobre um fundo multimercado quantitativo para um fundo de ação que usa a tecnologia na tomada de decisão, que vocês falaram muito bem. Como é que vocês fazem essa composição para escolher melhores empresas ou até investir ou desinvestir. Então, isso que eu queria perguntar agora para vocês. Se vocês conseguirem citar exemplos de empresas que vocês aumentaram posição, entraram em posição ou até desinvestiram usando esse método, usando a tecnologia, tem alguns exemplos? Tem, por exemplo, ferramentas que a gente consegue usar para medir inadimplência, crédito, tanto de varejo quanto, enfim, outras áreas de consumo e tal, e a gente faz esse acompanhamento bem de perto, né? Citar um pouquinho o caso aqui, então, da Hapvida, né? A gente analisou bastante a Hapvida tinha feito um M&A com a GNDI, né? E a gente queria entender os planos da Hapvida, se realmente o cliente entendia que existia valor na Hapvida, nos planos da Hapvida e da GNDI, da São Francisco e das outras empresas do grupo, porque são produtos com valor de plano, por assim dizer, menor, né? A gente queria entender se esses clientes eles viam valor nesse plano ou não. E aí a gente encomendou uma pesquisa. Essa pesquisa, como eu falei, né, ela rodou por mais de 4 milhões de CPFs para achar exatamente 4 segmentos de clientes. Os clientes que eram ex-Hapvida, os clientes que estavam na Hapvida agora, os clientes que estavam no SUS, que já tiveram plano de saúde, tá? E clientes de uma empresa concorrente. Quando a gente fez essa análise, a gente percebeu que os clientes que saíram da Hapvida, em torno de 40% a 50% dos 2 principais planos deles, se diziam muito satisfeitos ou satisfeitos com a qualidade da empresa, com a qualidade do plano da empresa, tá? E saíram por algumas questões relativas a preço. E isso mostrava que clientes que estavam deixando a empresa tinham uma transição mais por preço do que por qualidade do produto. Além disso, os clientes que continuam dentro da empresa, através dessa pesquisa, a gente conseguiu fazer o drill down e entender que eles realmente enxergavam muito valor nesses planos contratados, e os clientes que deixaram de ter, em torno de 80% gostariam de voltar a ter, de sair, né, do atendimento só do SUS e voltar a ter planos da Hapvida, GNDI e por aí vai, dentro das empresas do grupo da Hapvida. Então, isso ajudou bastante na evolução do nosso processo decisório da gente, investidor da empresa. Só para vocês entenderem, todas as empresas que a gente acompanha, de alguma forma, a gente tem alguma coisa que a gente faz do ponto de vista de tecnologia que ajuda a gente na tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que a gente não investe hoje, mas a gente acompanha muito de perto, por exemplo, Mercado Livre. O Mercado Livre, a gente faz um acompanhamento, vocês sabem que o Mercado Livre está crescendo bastante, a carteira de crédito. Crédito é uma coisa que a gente acompanha sempre muito de perto, e a gente consegue fazer um acompanhamento bem próximo da carteira de crédito e da parte de inadimplência. Então, a gente começou a perceber isso já no começo do ano, uma piora da carteira de inadimplência do Mercado Livre. Por exemplo, na Hapvida que o Murad mencionou, né?
a gente conseguiu fazer, através de um tratamento de dados de uma pesquisa em âmbito nacional, um entendimento muito mais claro da proposta de valor do produto. A gente consegue fazer uma captura de sentimento, de percepção de marca de algumas empresas varejistas de moda que a gente investe. Então, sempre vai ter alguma coisa que a tecnologia ajuda a gente a fazer e a gente ganha muita produtividade. Esse é o ponto. Talvez várias dessas pesquisas a gente consegue fazer ou conseguiria fazer de forma manual, digamos assim. Mas a tecnologia ganha muita produtividade. A gente consegue fazer, às vezes, pesquisas aqui dentro, com robôs rodando, com tratamento de dados, de uma forma muito mais ágil do que se a gente não tivesse isso. Tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto, que isso ajuda a gente a ganhar produtividade, a fazer uma leitura melhor dos dados e gerar a edge informacional, entendeu? Perfeito, muito bom. Aqui, para terminar, aqui falando sobre a carteira do fundo, se vocês quiserem citar mais alguma empresa que o tratamento de dados, por exemplo, traz benefícios para vocês, a gente vê aqui até 5% aqui, né? Sinqia, Porto Seguro, com a defasagem da CVM, mas eu acho que a carteira talvez não tenha mudado tanto. Sinqia, Porto Seguro, Lojas Renner, Itaúsa, Cielo, o Grupo Soma aqui perto de 5% também. Então, se vocês quiserem falar mais sobre alguma, Sinqia deve ter também, né? Como funciona o nosso processo, Zatar? Assim, tudo passa por hipóteses, né? Assim, o acompanhamento das empresas, a gente vai gerar hipóteses e teste dessas hipóteses, elas podem passar, a gente uma simbiose entre a equipe de investimento e a equipe de tecnologia. Então, todo mundo participa das mesmas reuniões e as ideias podem ser geradas tanto pelo um analista como pelo Murad e pelo Rafael, que tocam a parte de tecnologia. Então eles falam, esse dado que vocês estão querendo, a gente consegue fazer isso via internet, a gente pode construir um robô que capture esse dado de uma forma mais fácil, ou a gente vai gerar um insight. Então todas as empresas, de novo, todo mundo está discutindo o dia inteiro da melhor forma de a gente capturar dado e gerar insights e gerar o teste de hipótese que a gente faz, entendeu? Excelente. Costumo falar que quanto mais informação, né, você tem, uma gestora tem, ou até um investidor individual tem, maior o resultado que ele consegue através desse maior poder, um dos maiores poderes do mundo, que é a informação. Quando você trata isso na tomada de decisão, a tendência é que você consiga resultados expressivos, né? E tem muita coisa acontecendo, Zatar. Aí a gente vê, por exemplo, iniciativas, né? A gente ouve falar da torta direito aí de inteligência artificial. Poxa, a inteligência artificial, ela te ajuda, por exemplo, a clusterizar ou a separar os dados de forma meio que automática. Você pega uma imagem de um rosto, esse aqui é parecido com aquele, ou de uma expressão facial, ou de algum termo e tal, e você consegue separar isso. E a inteligência artificial acelera esse tratamento dentro de um data lake, dentro de um mar de dados aí, né? Isso é muito legal. Tem, por exemplo, você começa a ter a capacidade de, antes a gente tinha um hardware, um servidor, e tinha uma limitação do que você poderia processar ali dentro e tal. Agora, você com a nuvem, você começa a ter possibilidades de uma flexibilidade de hardware. Então, de manhã você processa, não sei quantos dados, não sei qual volume de dados, mas à tarde você não precisa daquilo. Então, você vai associando isso aos seus jobs, aos seus serviços e tal, e isso permite você controlar melhor os seus custos, mas você também tem uma capacidade flexível para trabalhar esses dados e tal, e entre outras coisas, né? Tipo, a gente já tem coisas aí de BI que são modularizadas, então plug and play, tipo, você vai construindo blocos, ali na frente vai existir computação quântica, então tem muita coisa aí que vai evoluindo em tecnologia, que vem nos ajudando, vem né, somando-se a esses processos, e a gente tem que estar sempre aprendendo. Excelente, muito bom, gostei muito dessa síntese que vocês passaram, né, de como vocês tratam os dados para tomada de decisão dentro da gestora. Realmente é bem difícil um investidor comum fazer isso por conta própria, mas quanto mais informação a gente tiver, melhores decisões a gente vai tomar. Então, agradeço ao Murad, ao Ciro, mais uma vez, por essa palestra aqui, praticamente, explicando isso aí. Obrigado, Ciro. Obrigado, Murad. Se quiser deixar as palavras finais. Não, super obrigado, Zatar. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Zatar. Obrigado. Até a próxima. Forte abraço, gente.